Presidente de Medicina de Família e Comunidade da Prefeitura do Rio de Janeiro. Hoje nós iremos começar a nossa terceira mesa do dia sobre saúde mental do trabalhador do interior à metrópole, a quem serve nosso esgotamento. E aqui na mesa a gente tem a Natália Matola Lima, que vai falar sobre perspectiva do cuidado no interior, coronelismo e centralização da prática. A Natália é médica de família e comunidade, preceptora e professora de graduação de medicina da Unifase, coordenadora do programa de residência em medicina de família e comunidade da Unifase, coordenadora do projeto Rodas de Conversa, do Regar Unifase, membro do grupo de trabalho de SPN da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade, tutora do curso de especialização em Medicina de Família e Comunidade do programa Mais Médicos. Cadê? Já para falar sobre perspectivas de cuidado na metrópole, pressão assistencial e as múltiplas demandas, a gente chama o André Abreu Júnior, que o André é médico de família e comunidade, trabalhador da atenção primária à saúde no município do Rio de Janeiro, preceptor do programa de residência da SMS Rio de Janeiro e do internato da UFRJ, supervisor do programa Mais Médicos no Grupo Especial de Supervisão do Estado do Pará. E a nossa terceira e última fala sobre baixa fixação dos MFCs, burnout ou precarização no trabalho. Nós temos a convidada Monique Franca da Silva. Ela é mestre de atenção primária à saúde pela Fundação Oswaldo Cruz, membro do coletivo de negros e negras da medicina, o Negrex. É médica de família e comunidade na Secretaria de Saúde do município do Rio de Janeiro e docente do curso de medicina da Faculdade Souza Marques. Então, a Natália vai começar, então, a falar. Boa tarde, gente. Muito bom estar aqui com vocês. Queria agradecer à Anfac pelo convite para estar falando sobre esse tema, que eu acho que é algo que tem tudo a ver com a temática central do nosso trabalho, tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né, com o que a gente vivencia enquanto os nossos desafios. E eu queria, para minha fala, poder trazer para vocês que a gente fizesse uma visualização, quando me veio, né, o pedido para falar sobre esse tema, para a gente poder discutir a questão do interior, né, de viver o desafio de uma atenção primária de qualidade, né, uma estratégia de saúde da família de qualidade no interior, eu fiquei pensando muito na imagem de um iceberg. Eu acho que, quando a gente escuta, no geral, e aí trazendo um pouquinho mais para a questão da vivência médica, mas a gente entendendo que estratégia de saúde da família é multiprofissional. Quando a gente pensa em questões de desafios do interior, eu acho que a gente só enxerga aquela ponta que está visível. E, geralmente, são dois grandes temas que eu vejo que são os que mais afloram. A questão da infraestrutura, que o interior tem como muito desafio em relação a grandes centros, né? E aí eu quero trazer para vocês algumas coisas para a gente poder pensar juntos que vão gerar repercussões na nossa saúde mental. E o vínculo trabalhista, que também é uma questão que afeta bastante a fixação dos profissionais de saúde, de maneira geral. O que a gente pode pensar em relação à infraestrutura precária, né? Eu sou uma médica de família, eu sou carioca, e eu fiz a minha formação, né, de graduação numa federal, no Rio, depois fiz o programa de residência na Secretaria Municipal de Saúde do Rio, então tive essa vivência de estar na APS, numa grande metrópole, e depois vim para cá, para Petrópolis, em 2019,
e também estou acumulando as vivências desse contato com o programa Mais Médicos dos meus tutorandos, meus profissionais alunos, né? E realmente, quando a gente pensa na questão da infraestrutura, a gente consegue perceber assim, discrepâncias mesmo, adaptações que, às vezes, fazem com que isso se pese no nosso dia a dia. Então, por exemplo, a realidade daqui do município, e eu pude comparar com a realidade de alguns outros municípios do Estado, é que o nosso local de assistência são, geralmente, imóveis adaptados para virarem uma clínica, que é uma coisa que, às vezes, os grandes centros eles produzem uma infraestrutura específica para ser uma clínica com todas as adaptações necessárias, com salas suficientes, né? Então, a gente chega, quando a gente vai atuar no interior, a gente enfrenta um imóvel que ele não necessariamente surgiu para ser um imóvel de assistência em saúde. E aí isso gera diversas adaptações para a gente em como a gente vai lidar com aquilo no dia a dia, como aquela manutenção daquele imóvel acontece. E eu acho que isso é uma das coisas que, né, no cotidiano, vão impactando também a gente não ter sala suficiente, a gente não ter uma infraestrutura ali presente para isso, de uma maneira geral, né? Outro desafio que o interior vive é o desafio da informatização, né? Já estamos avançando bastante, acho que a maioria dos médicos que eu já conversei daqui do Estado vivem a questão do prontuário eletrônico, mas, mesmo com o prontuário eletrônico nos interiores, e aí eu já tive a vivência de conversar interior praia, interior rural, e a gente percebe que há uma dificuldade, às vezes, de acesso à internet. Você até tem a instalação de um prontuário eletrônico nas unidades, mas o serviço de conexão é ruim, aquele profissional não consegue fazer aquele registro de forma adequada, às vezes ele vai ter que fazer o registro 2, 3, 4 vezes, porque tem algum problema de conectividade. Também percebo que a gente tem uma dificuldade no próprio gerenciamento do prontuário eletrônico em si. Eu acho que a gente é contratado para, no dia seguinte, falar assim, não, ó, você já tem aqui uma agenda, ela já está lotada daqui a 3 meses, começa a atender e vai, né? E a gente não tem um preparo. Como funciona esse prontuário? Como é que eu consigo organizar os meus indicadores de saúde? Como é que eu acesso esse prontuário de maneira adequada? De certa maneira, acho que isso pode acontecer de uma forma geral, mas eu sinto que há uma dificuldade até da própria gestão ter um domínio de controle de funcionamento mesmo, de compreensão dessa diversidade de prontuários, que a gente sabe também que não é só um prontuário único, né? São diversos, a depender de qual prontuário o município adquire. Então, eu penso nessa questão de infraestrutura como uma questão que a gente enxerga com muita clareza, como um desafio no interior que nos abala, que nos faz ter desgaste. Então, você não ter uma boa conectividade, você não ter um consultório adequado, uma infraestrutura de local adequada. E o vínculo trabalhista, que a gente sabe que também é uma questão complexa. Muitos lugares funcionam com concursos públicos, com salários que não são condizentes com a nossa realidade de trabalho. Outros lugares trabalham com vínculos empregatícios frágeis, né, que não garantem direitos trabalhistas, como o RPA, como o PJ, enfim. E que isso faz com que a gente não tenha uma grande adesão de médicos e uma procura, inclusive, de médicos aí, qualificados. Há lugares que a gente sabe que a contratação não enxerga um médico de família e comunidade especialista como um diferencial. Então, você se dedica, faz a sua especialidade, faz a sua residência, e, no final, quando você vai trabalhar, isso não se torna algo concreto financeiramente para você, como um a mais, por exemplo, no seu salário. E aí a gente olha essa ponta. Eu acho que isso é uma coisa que, se eu perguntasse para vocês sobre questões que dificultam a atuação da gente no interior, questões que nos desgastam, a gente consegue enxergar facilmente. Eu queria que a gente também mergulhasse um pouco para entender algumas questões mais na profundidade. Uma outra questão que me vem, que eu acho que é muito importante da gente comentar, em relação ao interior e à nossa atuação, é a rede.
a gente precisa falar de rede. Então, obviamente, a gente não vai ter uma construção de rede de saúde da mesma maneira que a gente vai ter num grande centro. Mas essa rede frágil também vai nos desgastar de alguma maneira, né? Então, eu tenho uma rede que, às vezes, tem serviços secundários e terciários, no qual a gente não consegue ter uma grande conexão para poder fazer trocas, para ter contrarreferência, né? A centralização de práticas que poderiam ser descentralizadas. Então, às vezes, a gente vê as atenções primárias do interior trazendo questões como não ter um teste rápido dentro da unidade, isso é feito em um local específico, né, daquela cidade, no qual a minha população tem uma dificuldade de chegar. Posso falar isso de exemplo, tanto as questões de ST, inserção de DIU, acompanhamento de casos de tuberculose, por exemplo, fazer DOTS na atenção primária do interior. Em alguns municípios não é realidade, e não são municípios pequenos, né? Aqui, por exemplo, é uma realidade centralizada, não é uma realidade que acontece dentro das equipes. A gente também tem algumas questões relacionadas às equipes, né, vivenciarem, como nós estamos muito mais perto, e os profissionais de saúde dessas equipes eles estão em maior vínculo com essa população, uma rede frágil, uma rede em que a pessoa tem dificuldade de acesso. Quem vai sofrer, quem vai estar junto mais daquele paciente, entendendo que ele não vai conseguir acesso, somos nós. E isso também vai nos adoecer mentalmente, porque a gente vai estar acompanhando na nossa longitudinalidade o dia a dia desse paciente, o quanto ele demora para conseguir alguma coisa que a gente não oferta na unidade, e que a gente oferta menos por ser um serviço mais centralizado do que em outros lugares, e essa pessoa ela vai adoecendo, a gente vai vendo que a gente não consegue fazer a prevenção e promoção de saúde que a gente gostaria de fazer com aquele paciente. E isso acaba nos desgastando, de certa maneira, né? Outra coisa que eu acho que é um desafio, olhando mais profundamente, né, e que eu acho que vale muito a gente fazer uma discussão, é uma estratégia de saúde da família, que ainda traz uma visão do interior mais tradicional, ultrapassada, não sei se a gente poderia falar esses termos, em que a gente ainda tem aqueles modelos antigos de UBS, aquelas organizações de agenda tradicional, com grupos de cuidado, e eu até me arrisco a dizer que, quando a gente vai olhar para esse modelo, a gente percebe uma questão muito médico-centrada, assistencialista. Então, você enxerga o médico da estratégia de saúde da família como um médico que precisa atender no consultório. E o papel dele é esse, atender no consultório. E aí, aquela imagem que a gente fez, né? Você chega para atender, já tem 3 meses de agenda lotada para você atender. E nós sabemos aqui que as nossas capacidades elas estão muito além de um atendimento apenas individual em consultório. Nem sempre, inclusive, até a própria visita domiciliar, que ainda poderia ser considerado um atendimento individual, de certa forma, né, é garantida, às vezes, no interior. Não é garantido, às vezes, espaço de reunião de equipe para o médico poder fazer uma discussão integrada. Ou, se tem a reunião de equipe, esse médico está dentro da assistência. A agenda dele não é interrompida para ele poder ter a participação da reunião de equipe. Então, o médico fica de fora desse processo de compreensão do gerenciamento e acaba só ficando dentro do consultório. E aí, o que a gente enxerga? As demandas elas são infinitas, a gente sabe. Nunca vai acabar de surgir demanda. Mas, se a gente não olhar e fazer uma autocrítica para o nosso processo, a gente não conseguir realizar um mínimo de vigilância em saúde, a gente não ter um mínimo de compreensão do nosso território, a gente sabe que a gente não atinge as metas. E chega no final do mês, e você até cumpriu o que foi expectativa de você de atendimento individual, mas os seus indicadores, por exemplo, de saúde não estão condizentes. Mas como é que você vai conseguir trabalhar isso se você não tem nenhum momento para gerenciar, para refletir sobre a sua prática? Então, eu acho que a não compreensão... E aí, isso
me gera toda uma reflexão da não compreensão das potencialidades e atualizações em relação a o que é a estratégia de saúde da família hoje, o que é a atenção primária de saúde hoje, qual é o papel de um médico de família hoje, muito além da assistência de consultório. A administração de agenda, por exemplo, é o médico ter um mínimo de entendimento. Muitas vezes, a agenda no interior não é uma organização na qual o médico participa. Ele recebe o paciente. Mas quem marcou aquela agenda, quem organizou aquela agenda, não é esse médico. Ele não participa desse processo. E até é uma coisa que é meio naturalizada de não acontecer. Mas a gente sabe que, se não há um olhar técnico sobre essa acessibilidade, a gente pode entrar com diversas barreiras de acesso, que a gente consegue perceber, às vezes, de sempre os mesmos pacientes estarem indo, de a gente não fazer uma triagem adequada dos casos que são mais urgentes ou menos urgentes, enfim, dá para a gente pensar aí em alguns exemplos, né? Outro desafio que eu também penso, né? Falamos muito, defendemos que aconteçam educações permanentes das equipes. É uma realidade que acontece no interior também, mas, muitas vezes, essas educações permanentes elas são feitas por especialistas focais. Então, às vezes, por exemplo, já tive a oportunidade de conversar com tutorandos dos meus médicos, que falam que eles tiveram uma educação permanente sobre a rede de neurologia com o neurologista focal que não conhecia a atenção primária. Como é que a gente vai fazer essa ponte, então, do nosso trabalho com a questão do especialista focal, se essa pessoa não compreende a rede, não compreende qual é a minha necessidade de trabalhar essa ponte que eu preciso fazer, né? Não entende o que é o meu trabalho. Então, ou a gente tem outras questões também que levam a educações permanentes que, às vezes, podem estar garantidas, mas elas não são necessariamente eficientes. E aí elas, às vezes, são até mesmo esvaziadas. E aí, chegando mais a fundo daquela nossa figura de iceberg que eu estava montando para a gente poder pensar, se eu estou falando de entendimento de atenção primária, se eu estou falando de planejamento, gestão, não tem como a gente não falar da gestão municipal de saúde por trás dessa rede. E aí, quando a gente pensa nessa gestão no interior, a gente não consegue dissociar isso de movimentos políticos que vão acontecendo e como isso é influenciado de maneira direta, até mesmo dentro das unidades, em relação a pressões que vão acontecendo e mudanças que vão acontecendo conforme as necessidades dessa gestão e não necessariamente uma qualificação do serviço. Então, a gente olha para quem está na gestão e a gente se pergunta: será que essa pessoa que está na gestão compreende o que é a atenção primária qualificada hoje? Às vezes, a gente tem profissionais que têm formação em gestão, mas não têm experiência em estratégia de saúde da família. Ou a gente tem pessoas que fizeram uma carreira em estratégia de saúde da família, com a sua especialidade, mas não entendem de gestão. E aí, quando a gente vai observar os fluxos que são construídos, os fluxos eles não conversam com a realidade prática dos profissionais que estão atuando. E isso é muito complexo. E como essa gestão se organiza, geralmente, pelo que eu tenho entendido, no interior, né? Ela vai ter uma parte de pessoas que são os cargos concursados, né? Então, são pessoas que estão ali naquele processo já há muitos anos e que, às vezes, necessitam de atualizações, de novas referências. Ou eu posso ter também as pessoas que entram pelos cargos comissionados, né? As pessoas que entram junto com um determinado poder político vigente daquela prefeitura naqueles 4 anos, que, algumas vezes, não necessariamente esse cargo ele é eleito por uma qualidade profissional, e sim por uma indicação, enfim, né? E isso se repercute não só nos nossos fluxos e protocolos, mas em, às vezes, a gente vivenciar
desvios de função, né? Eu já tive depoimentos de médicos que faziam a estratégia de saúde da família ao lado de um pronto-socorro e eles tinham que, foi dito pela gestão, que eles precisariam cumprir o horário de almoço dos plantonistas e atender as pessoas da fila do pronto-socorro, enquanto essas pessoas estavam né, tendo o horário de almoço, que não é um papel de um médico da estratégia realizar. Né? Desvio para que esse médico vá fazer faça outras funções, e eu acho que um momento que foi muito crucial que a gente consegue entender isso foi o momento da pandemia, apesar com todas as ressalvas de que em um momento de pandemia a gente às vezes precisa mesmo repensar algumas coisas e entender o que é necessidade, mas se eu desvio grande parte desses médicos, e eu acho que isso foi vivido no interior da metrópole, né? Para, por exemplo, testar pacientes para Covid, enquanto os diabéticos e os hipertensos estão tendo suas receitas renovadas automaticamente, e eu vejo drasticamente o meu número de internações por doenças cardiovasculares aumentarem, o que quer dizer? Eu coloquei esse médico para fazer um papel que eu poderia facilmente colocar outros profissionais de saúde para fazer. Agora, o papel que ele faz de cuidado longitudinal, ninguém está cobrindo. Então, se você tirou ele daquele lugar, um preço está sendo pago por isso. E a gente tem trabalhos demonstrando esse aumento dessas mortes evitáveis durante a pandemia por descuido, né, porque outras coisas estão acontecendo. Não está acontecendo só a Covid-19 naquele momento. Então, e isso a pandemia escancarou, mas é uma realidade de desvio de função que a gente pode ver mesmo hoje, mesmo antes da pandemia. E aí me chamou muita atenção, né, que quando essa fala veio para mim, me avisa quando estiver fechando, que tinha ali a palavra coronelismo. E aí eu fiquei pensando como trazer essa questão para cá. E eu acho que é justamente isso. Eu quis trazer uma fala bem prática para a gente poder visualizar os desafios que estão acontecendo. E eu estou vendo muitas cabecinhas assim concordando comigo enquanto eu vou trazendo aqui alguns exemplos, né? E é centralizado nessa parte mais profunda, que é a parte da gestão, com essa interferência política que a gente consegue observar de maneira muito clara com a entrada mesmo, né, de vereadores dentro da unidade, cargos da atual gestão, né, ou outros entrando na unidade e estabelecendo até mesmo fluxos e atividades acima do que é o proposto em relação a uma organização que já tinha sido previamente feita, né? Então, uma interferência, por exemplo, no agendamento de exames dentro da unidade, uma interferência em algum tipo de atividade coletiva, no qual se desvia para se falar alguma outra questão específica. Eu acho que isso também acontece nas metrópoles. Aí vai falar um pouquinho. Mas eu percebo que, no interior, a proximidade, né, pelo o tamanho populacional que a gente está pensando mesmo, e a intervenção de algumas lideranças políticas, que não necessariamente são as lideranças comunitárias, às vezes são, às vezes não são, como elas se tornam muito mais presentes e em múltiplas unidades, né? Você percebe que há uma fala maior das equipes vivenciarem, falarem isso como uma vivência um pouco mais comum, né? De ter alguma interferência política direta dentro daquele local, né? Sobre o uso ou não de uniformização. Agora, nesse momento, inclusive, que a gente está, que é o momento das eleições para municípios, isso fica muito claro como um ano eleitoral municipal modifica toda a dinâmica de uma unidade. E, às vezes, isso se modifica de uma maneira mais direta. Então, eu quis trazer aqui para vocês, já encerrando minha fala, um pouco dessa visão de
questões que, às vezes, a gente imagina como muito claras e questões que a gente precisa enxergar mais a fundo, entender mais a fundo como elas acontecem, para a gente poder propor algum tipo de solução. E eu acho que perpassa muito essas soluções por um fortalecimento da nossa especialidade, por um médico que entende bem qual é o seu papel, ele se colocar dentro para ajudar a qualificar essa gestão. Mas, nessa situação das camadas mais profundas, a gente vai precisar que estejam pessoas da nossa especialidade ou pessoas das equipes multiprofissionais qualificadas dentro das próprias gestões, para poder interferir nos protocolos, para poder interferir nos processos, para ser uma defesa dos trabalhadores na ponta, compreendendo a realidade da ponta, porque, sem isso, a gente não vai conseguir fazer mudanças para além do que acontece só no nosso micro, ali, no nosso território, na nossa vivência, né? Para a gente tentar fazer uma atenção primária no interior se qualificar. Então, quis trazer um pouquinho, trouxe mais problemas do que soluções, mas quis trazer um pouco desse panorama do que é visto, do que eu tenho visto aqui um pouco do estado do Rio de Janeiro, e que a gente possa debater aí outras questões, mas eu achava que era muito importante a gente ter um pensamento prático, né? E pontuar mesmo, escrever assim, o que me adoece. E aí essa era, então, a minha proposta. Espero ter contribuído aí com vocês. Obrigada, Natália. Para a próxima fala, o André. Boa tarde, gente. Primeiro, obrigado por vocês estarem aqui nessa sexta-feira. Obrigado por estar com essas 3 mulheres. São pessoas que a gente, assim, né? A gente vai olhando para vocês e vê muita gente que a gente conhece lá desde o movimento estudantil, e acho que não é diferente aqui. E eu acho que isso, de alguma forma, aquece. Faz sentido. Faz sentido a gente estar aqui, faz sentido a gente estar falando sobre isso, faz sentido a gente ter histórias que se entrelaçaram lá atrás, já em reivindicações, já pensando SUS, pensando atenção primária, pensando direitos de uma maneira geral. E aí ficou um desafio aí de falar sobre essa questão da atuação do profissional, da saúde mental, no cenário de metrópole, né? Eu sou do Rio de Janeiro, nascido, criado no Rio de Janeiro, fiz faculdade no Rio de Janeiro, fiz residência no Rio de Janeiro, e hoje atuo como médico no Rio de Janeiro, preceptor da unidade de atenção primária. E é dificílimo falar sobre isso, até porque eu sei que aqui todo mundo vivencia uma realidade parecida, tem o seu lugar ali, fala do seu lugar e entende o seu sofrimento, seu aperreio do cotidiano, mas vou tentar pensar um pouco mais estruturalmente, assim, da onde isso tudo veio, um pouco onde isso está inserido dentro do processo de construção da medicina de família, olhando para o Rio de Janeiro capital, para a gente ter um horizonte concreto dos nossos movimentos, inclusive das nossas responsabilidades no passado como MFC, no presente, e o que a gente, enquanto MFC, tem que construir para o futuro de gestão, de especialidade, de panorama para atenção primária. Tá? E aí, quando eu pensei em cuidado, saúde mental do trabalhador, eu fiquei, cara, quais estratégias a minha unidade usa para cuidar da minha saúde mental? Aí eu lembrei que eu ganhei chocolate no Setembro Amarelo. Eu achei da hora, assim. É uma estratégia, né? Tá bom. E aí, quando eu tento pensar as estratégias que pensam no meu local de trabalho, o cuidado do profissional, eu vejo sempre essas estratégias que são importantes. Eu não vou desqualificar, o chocolate é bom pra caramba. Sabe, você ter um espaço de troca, às vezes um espaço de relaxamento, também é importante pra caramba. A gente não pode desqualificar isso. Mas quais as outras estratégias de organização do serviço que estão sendo conversadas com a gente, né, no cenário? E eu fiquei com dificuldade. Confesso que eu fiquei com dificuldade. Não sei se alguém tem uma realidade, a gente pode debater isso depois. Alguma realidade mais concreta da gestão ou da gestão local se preocupando com os processos de trabalho, organizando para diminuir
essa pressão que muitas vezes está colocada para os profissionais de saúde. E aí a gente está falando da medicina, e a gente vai falar muito da medicina aqui, porque, enfim, o Congresso de MFC, né? Mas eu acho que não é só sobre a gente, quando a gente fala de pressão aos trabalhadores e as trabalhadoras da atenção primária como um todo, né? E aí, quando a gente pensa na cidade do Rio de Janeiro, eu fiquei, pô, da onde a gente começa a falar sobre isso, né? Não vou trazer aqui, é isso, né? É um pouco do meu recorte, da minha visão sobre esse processo, a gente está aí para o debate, mas fiquei voltando e pensando, tá, então vamos... Cara, faz, sei lá, 15 anos que o Rio de Janeiro, de fato, expandiu a atenção primária para o tamanho que a gente tem hoje. Se a gente recortar, é ali a partir de 2008, quando começa, né? Vocês devem ter já visto uns slides clássicos aí do 3,5%, que passou em 4 anos para 40%, e que hoje teve recentemente, saiu até nos jornais, que realcançou os 70% de cobertura da atenção primária, e a gente pode dizer até que é uma expansão rápida, pensando que nesse processo a gente ainda teve uma gestão esquisita ali no meio, para dizer o mínimo, que deu uma destruída na parada, né? Então, a gente teve essa expansão rápida, veloz, que escolheu um modelo para fazer a expansão. A gente não pode distanciar isso. E eu acho que a mesa anterior contribui para a gente pensar isso, para pensar qual foi o modelo que a gente escolheu para expandir rápido. E a gente também não pode deixar de dar o mérito. Cara, expansão rápida, massa pra caralho. A gente defende a estratégia de saúde da família, sabe? Ter 70% de cobertura é muito importante, sabe? Não vamos diminuir isso, não. Mas a gente precisa, de fato, parar, respirar e pensar como, à custa de quê, e qual é o nosso médio e longo prazo, porque a gente está defendendo tudo no rápido, curto prazo. Vambora, vambora, vambora. Mas, tá, e quais são nossos planos para tornar ela sustentável, para tornar ela de qualidade, para ter uma dimensão do adoecimento que leve em consideração todas as iniquidades em saúde, o fato do Brasil ser um país extremamente desigual e com concentração de renda? A gente está pensando nesse médio e longo prazo? Ou a gente está no vambora, 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 construindo a atenção primária, né? E aí, nesse processo de expansão, lá no início, a medicina de família na capital ela foi trazida para o centro, de alguma maneira, dessa discussão. A gente teve uma valorização das residências, sejam as residências do próprio município do Rio, sejam as outras residências. A gente é uma capital que oferta 300 e cacetada vagas de residência todos os anos. Cara, isso é muita coisa. A gente trouxe a medicina de família para o centro, de alguma forma. A gente defendeu a medicina de família. E a gente construiu um modelo em negação a um modelo anterior. E eu acho que a gente precisa ter isso como clareza, assim. Óbvio que a gente defende a estratégia, mas a gente construiu um processo de negação. E isso tem impacto. Porque a gente constrói esse processo de negação a partir da especialidade dentro de uma lógica e de um modelo que tem uma ideologia gerencial. E isso significa alguma coisa, sabe? A gente precisa pensar sobre isso, pensar sobre como a gente tem construído isso. Então, a medicina de família ela tinha uma centralidade, ela era valorizada de alguma forma, né? E a gente reivindicava esse protagonismo. O médico de família gosta, né? Ele gosta do que faz, ele é apaixonado pelo que faz, e isso é muito bom. Mas a gente negava um modelo anterior, sem refletir sobre ele de uma maneira mais qualificada, quase que desqualificando, sabe, que isso não era importante. A gente precisava disso porque a gente reafirmava a gente enquanto especialidade o tempo todo. A gente ainda reafirma. Vocês fazem isso nos consultórios todos os dias. Quando o paciente fala, mas você não é... qual é a sua especialidade? Então, a gente sentia essa necessidade de construir essa afirmação, mas dentro dessa lógica de expansão que tinha uma ideologia. Disso que foi falado. Eu não vou aprofundar muito aqui dessa ideologia, né? Mas dentro dessa ideologia da nova gestão pública, muito calcada nas reformas de Estado dos anos 90. Então, a gente precisa entender, porque muitas vezes a gente pensa a ação do médico de família ou médico de família de maneira muito descontextualizada, como se a gente fosse... Não, mas isso é minha ideia, sou eu defendo isso. Sim, mas isso está dentro de um cenário e dentro de algo que está posto, está sendo defendido. E aí corta agora para a gente, médico de família, com muito orgulho, falando: o médico de família consegue resolver 80% das coisas que são mais comuns
na saúde. A gente fala isso, gente. Isso é interessante, mas vem dessa lógica da especialidade de se reafirmar. Mas isso vai para um outro lugar quando a gente está construindo uma atenção primária dentro do modelo gerencial. Porque o médico de família, hoje, ele dá conta de 70%, amanhã ele dá conta de 80%, aí ele dá conta de 90%, e no Rio de Janeiro acho que já está em 105%. Porque a gente começa a descentralizar e acreditar que a atenção primária, sem um panorama e sem uma estrutura de rede, vai dar conta de tudo. Isso é muito cruel com a gente. Isso é muito cruel com a gente. E aí a gente transforma uma coisa que é massa, que é reafirmar ali a especialidade enquanto especialidade de fato, e que pensa no cuidado, e que pensa de maneira integral, que pensa o território, para uma lógica de eu dou conta de tudo, eu dou conta de tudo, vai dar. A gente faz procedimento, a gente faz o pré-natal, a gente faz... Não, é só comprar lá na farmácia, a gente vai ter aqui na unidade, a gente faz mais isso também. Quem nunca fez isso? Eu já fiz. Né? Continuo fazendo. Obrigado. E aí a gente tem que pensar essa descentralização, porque ela é cruel com a gente. Ela é cruel com a especialidade e ela individualiza a discussão. Ela torna essa discussão uma discussão da unidade ou do profissional, que é qualificado ou não. Ela não para pensar que existe responsabilidade na atenção secundária. Coordenação do cuidado e cuidado integral é da atenção primária? Sim. Mas como é que eu coordeno o cuidado quando ele estiver na atenção secundária? Ela tem um papel de coordenação de cuidado também, que é complementar ao meu papel, mas a gente precisa pensar. A gente tem que pensar que falta médico na PS, mas falta médico especialista, gente. E aí eu acho que nisso o interior traz isso, a Natália trouxe isso, mas a capital também sofre com isso. Falta médico especialista também. E aí, a descentralização, ela começa a ser uma estratégia para um gargalo. Não. Hepatite, APS. HIV, APS. Tuberculose, APS. APS. E a gente não está conseguindo mais dar conta de processos que são muito importantes e anteriores a isso tudo. Ah, então você está defendendo, tira tudo da PS, né? O médico vai fazer só pré-natal, puericultura. Não, gente, mas a gente precisa pensar o equilíbrio racional dessas questões. E entender que isso não vai se dar de maneira estanque, estática, para todos os municípios de maneira semelhante. Porque senão a gente não era territorializado. Senão a gente não pensava as necessidades daquela. Achar que as necessidades do Rio ou dos meus médicos, do mais médicos, de uma cidade do interior do Pará, de 9 mil habitantes, é a mesma, é um absurdo. Então, a gente precisa começar a pensar isso, né? A gente tem essa escassez dos profissionais de atenção secundária, a gente não tem coisas básicas, a gente não consegue integrar prontuário. É tipo assim, a gente não consegue integrar prontuário. E o Rio ainda nada numa outra corrente, né? Que é quando a gente está avançando num prontuário unificado nacional, né? Tem um outro prontuário lá, mas não vou nem entrar nessa... Aí não tem contrarreferência. A gente chora na PS quando a gente recebe... Nossa, esse médico é muito bom. Olha esse neurologista, olha essa carta. Você se emociona. Quando consegue ler. Quando consegue ler, é. Cara, é isso. Aí a gente vai dizer que a gente tem rede de atenção à saúde? Se os pilares mais elementares da rede, que era a gente se comunicar, a gente não está dando conta de fazer. E vejam que o problema não é simples. O problema da PS, ela não está só na PS, se a gente não discute o SUS e a rede como um todo. Os gargalos nessa relação. A galera está produzindo sobre rede de atenção à saúde há décadas no Brasil. E a gente ainda está engatinhando. E está tudo bem. Tomara que a gente continue engatinhando num sentido bom, porque às vezes o Brasil ainda dá um negócio assim e a gente começa a engatinhar para trás. Mas a gente precisa ter uma defesa, a gente precisa ter uma clareza do que a gente defende
enquanto atenção primária, enquanto SUS, enquanto medicina de família. E aí falei um pouco das questões, né? E aí vou tocar agora num assuntos que são duros para o médico da atenção primária, porque a gente vive na capital uma realidade de atenção primária e muitas equipes numa realidade de extrema vulnerabilidade, né? Iniquidade e toda a complexidade que iniquidade tem, tá? A gente vive com equipes hiperdimensionadas. A gente não pode esquecer de falar disso. 3, 4, 5, 7. Tem. Tudo isso tem, na cidade do Rio de Janeiro. Né? Mas aí, quando você olha, e eu gosto sempre de... Como é que a gente... Porra, com 3 mil, será que eu consigo fazer um bom trabalho? Até porque a gente vai ter uma mesa amanhã para falar de PNAB, financiamento. O Ministério botou uns tetos aí que pode até 50% a mais. Né? No fim, bate 4.500. A gente vai discutir isso amanhã, não vou entrar muito nesse mérito. Mas quando você olha para modelos de países centrais, por exemplo, se a gente fala de Espanha, a gente está falando entre 1.300 e 1.500 pacientes. E crianças são atendidas por pediatras, não entram crianças nisso. Se a gente fala de Inglaterra, e isso eu estou pegando valores, gente, 2000 e pouco, austeridade, crise, os médicos de lá reclamando, serviço de saúde, o caos. Inglaterra, 1.400, 1.500 pacientes por profissional de saúde. Óbvio que é difícil comparar, NHS não é SUS. A gente tem que tomar muito cuidado com esses números brutos, porque tem diversas dimensões. Inclusive, o papel que a gente defende para o médico de família no Brasil não é o mesmo do GP. Então, a gente precisa ter cuidado nessas comparações, mas a gente tem que ficar atento a isso, porque a gente tem que discutir uma outra coisa, que é aquela palavra que o médico de família teme, que é o acesso avançado. A gente precisa falar sobre isso. Para mim, o acesso avançado, ele também foi um dos efeitos colaterais dessa reivindicação da medicina de família, das residências, do crescimento da ESF dentro de um modelo gerencialista. Cara, a gente pegou um artigo... Vocês já leram o Same Day Appointment? É um relato de experiência. Alguém nos Estados Unidos, que não tem um SUS, que a medicina é privada, decidiu olhar para aquele cenário e falar, poxa, tenho uma ideia, vou fazer nesse modelo. E funcionou, e ele descreveu isso num artigo. Cara, a gente leu isso e falou que isso era a solução do problema de acesso do país. Um relato de experiência. Óbvio que depois disso se produziu outras coisas, mas se você pega os primeiros artigos, eram isso. E eu entendo quando a gente está ali na expansão, defendendo a estratégia, médico de família, eu acredito no que eu estou fazendo. Você querer mudar isso, você querer ampliar a possibilidade, porque aquele modelo de agendamento que o cara consegue uma consulta para dali a 6 meses, esse modelo é um absurdo também. A gente não pode achar que está ok uma pessoa com uma demanda em saúde ser agendada para dali a 3, 6 meses. Isso se a gente nem entrando no mérito de discutir todo esse agendamento médico centrado, as coisas muito centradas no médico enquanto profissional no consultório. Estou fazendo uma discussão mais superficial que isso. Mas a gente achou legal dizer que isso era um modelo ideal. Num país com a maior concentração de riqueza do mundo, e entre os 10 com maior inequidade no mundo, com um sistema de saúde que era territorializado e era pensado em outras bases, aí a gente pega esse modelo e fala, vamos reproduzir ele aqui que vai funcionar. Eu vejo as pessoas não dando conta, sucessivamente. Não dando conta. Não vou... Acho que Monique vai trazer outros elementos dessa discussão, desse dar conta, mas a gente precisa pensar isso, cara. Modelo de acesso para a unidade, ele precisa pensar a partir da realidade territorial local, senão ele não faz sentido. Não dá para ser o mesmo modelo de acesso. Eu, que trabalho hoje no Complexo da Penha, numa equipe que fica andando uns 20, 30 minutos da unidade e de morro alta,
e um cara que mora, e eu vou botar extremos para comparar, num interior, distante, comunidade rural remota. Isso precisa ser pensado. E não precisa ser pensado só pelo médico, precisa ser pensado pela equipe. Precisa ser continuamente pensado, porque as demandas em saúde mudam. Mas como é que pensar isso se a gente está na espiral do adoecimento? Se a gente não consegue sequer ter tempo para sentar com os nossos ACS, para pensar essas estratégias? E aí é o desafio que a gente tem. Porque, senão, aquele negócio que a gente fica lá conversando sobre a lei dos cuidados inversos, está lá, está tocando, está passando. A gente está dando acesso à saúde para quem chega na gente. A galera está adoecendo a rodo. E aí a atenção primária que a gente defende, que consegue ter um impacto brutal em desfechos mais graves, em internação, ela chega a um limiar ali, um topo, onde ela não consegue mais interferir nesses processos. Porque essas próprias condições de trabalho, essa forma de organização que se retroalimentam, ela não permite que a gente oferte cuidado para uma parte da população que continua à margem. E vocês sabem qual é a cor, qual é o gênero dessa parte de população que está à margem. Porque até isso no Rio de Janeiro é escrachado, assim. A estrutura e a organização dos processos de trabalho em unidades de favela da Zona Sul e da Zona Norte mudam drasticamente. E aí, para encerrando, sendo preceptor, não podia deixar de falar do ensino, né? Mas o ensino ele é um calcanhar de Aquiles, e aí deve ter residente que eu conheço, meu. O ensino é um calcanhar de Aquiles dessa atenção primária. É muito difícil. A gente tem que admitir que é muito difícil. Porque a gente precisa falar de currículo oculto. Porque ficar nesse discurso de que não, vai funcionar quando você aprender todas as habilidades de comunicação, quando você aprender a gerir todo o tempo de... Não, quando você for um médico de família, vai funcionar. Não vai. Você, sim, vai sofrer um pouco menos, vai ter mais habilidade, você vai lidar melhor com isso, você vai conseguir refletir, você vai melhorar muito a sua capacidade de lidar com essa situação. Muito. Mas a gente não pode entrar numa espiral de negação de que esse processo não está adequado. Porque isso é currículo oculto, a gente está ensinando que está tudo bem. A gente tem que sentar e refletir sobre as inadequações. E entender que eu também, preceptor, sou trabalhador do SUS e você também, residente, é trabalhador do SUS. E, infelizmente, a gente vai ter que sentar para dialogar qual é o que a gente vai conseguir construir aqui. Ou, felizmente. Porque a gente tem dificuldade de mencionar atividade fora de consultório. Isso é uma queixa, eu sei que é muito ruim. Eu também fui residente. A gente amplia conflito na unidade entre preceptores e residentes, porque, sim, tem perspectivas diferentes, tem tempo de atuação, maturidade diferente em relação a esses processos. E o pior caminho que a gente pode fazer é entrar na negação e dizer que está tudo ok, sabe? A gente precisa ter o espaço para sentar e falar, não, é ruim esse modelo. A gente é trabalhador do SUS e precisa de emprego e dinheiro para sobreviver. Mas aqui não tem um culpado, um responsável. A gente precisa direcionar a nossa angústia melhor, para a gente não permitir que tudo isso vire currículo oculto e esteja colocado, depositado na formação dos nossos residentes. E aí, para encerrando, eu queria muito que a gente, médico de família, profissional de saúde, do Rio de Janeiro, que eu estou aqui falando do Rio de Janeiro, começasse a pensar se o nosso único horizonte é o horizonte que a gente tem. Muito, de verdade. Porque me angustia quando a gente fala, não tá bom, e a gente ouve, mas lembra do Crivella? Era pior. Mano, mas não tá bom também. Pode não ser, porque o Crivella nem era gestão, era destruição. Mas isso não quer dizer que o que está agora está muito bom também, não. A gente está em sofrimento enquanto trabalhador do SUS.
Não dá para entrar nessa dicotomia de que era muito pior. Tem uma galera aqui muito boa, sendo muito criativa, fazendo cuidado em cenário de absurdo, sem apoio. Essa galera tem que pautar a gestão. Essa galera tem que falar, não, não é assim. E sim, a gente pode discordar do que está posto. E sim, a gente pode construir um horizonte diferente do que está posto, porque a gente é criativo e porque a gente faz, porque a gente está na ponta fazendo. Quem está lidando com essa cacetada de demanda, esse sofrimento absurdo, articulando rede, ligando, falando com um amigo, fazendo a rede acontecer aos trancos e barrancos, a rede informal, inclusive. Não, tem um amigo infecto meu, vamos conseguir, vai dar certo. É a gente. Se a gente não pautar a agenda municipal dos nossos municípios nesse ano, que é ano eleitoral, a gente vai estar fadado a acreditar que o nosso único horizonte é o que está posto hoje. Porque, lembrem, o Rio de Janeiro ele tinha 3,5%, é isso que gosto de falar. Então, o único horizonte que a gente viu de atenção primária e de estratégia de saúde da família é esse que está posto. Mas tem outros. E, se não tem outros, a gente precisa construir outros. Acho que é isso. Obrigado, gente. Obrigada, André. Passo a fala agora para a Monique. Boa tarde para todas e todos. Quero agradecer a todos que estão aqui, se disponibilizaram, organizaram a agenda, cancelaram a agenda, criaram um caos dentro da unidade de saúde para estar aqui agora. Eu sou essa pessoa, inclusive. Valorizo quem teve a possibilidade que está aqui, quem não teve, estimo que vocês possam ter oportunidade, dentro dessa pressão de atendimento, dividir um pouco do que a gente está conversando. Agradeço a oportunidade do Congresso em olhar para isso. Acho que é a primeira vez, e aí quem é mais velho aqui do que eu pode chamar a atenção, se houve outras mesas que a gente pudesse falar do nosso trabalho enquanto um cenário de adoecimento. Acho que a gente sempre coloca o nosso trabalho como potencial. Nós resolvemos 80%. Acho que isso é importante até para inspirar outras pessoas, mas até que ponto a gente está inspirando de uma maneira que não é saudável também. Acho que a gente tem que ter responsabilidade. Então, quando algumas pessoas vêm, eu quero fazer estágio de você de medicina de família aí, eu falei, vem, mas eu vou te contar a verdade, tá bom? Não que não tivessem me contado a verdade, eu acho que me contaram, mas faz parte da faixa etária a gente querer o desafio, a gente querer se arriscar. E é verdade, o ciclo da vida explica isso, gente. O jovem, o adolescente, ele vai querer se arriscar, e eu quis. Só que eu estou aqui 8 anos depois. E vou dividir com vocês um pouco do que o André trouxe, um pouco do que a Natália também trouxe, porque a Gabi, até quando estava vindo no caminho para cá, ela foi residente comigo no Jacarezinho, ela, caraca, tu rodou muito, né? Eu falei, pois é, acho que são estratégias para sobrevivência. E eu fiz residência. Me formei na UERJ, que é uma casa de medicina de família, né? Para quem já passou por ali sabe que isso é quase uma lavagem cerebral para você ser médico de família. Fiz residência no Jacarezinho, pela Prefeitura do Rio. Depois, eu falei, não quero sair das asas da minha preceptoria, quero voar, quero entender o que é ter minha equipe. Não queria ser preceptora de imediato, porque eu entendia que eu deveria ter a minha equipe, eu deveria entender, apesar dos convites, e agradeço até hoje eles chegarem, mas assim, queria entender o que é a medicina de família para eu dividir com outra pessoa sobre isso. E aí, fui para o Caju, com 7 médicos de família, unidos, coesos, vamos revolucionar a atenção primária desse local de trabalho. E saí de lá correndo, não durei 3 meses. Depois, todo mundo foi saindo em série. Saí correndo, fui para Valença. E cheguei em Valença e falei, gente, é isso aqui que é medicina de família, encontrei. Estou muito feliz. Tem os desafios, as dificuldades. E aí, gente, eu não estou falando aqui de um cenário de trabalho que eu não acho que eu não vou contribuir, que eu não vou lutar. Quem me conhece sabe que eu vou arranjar alguma coisa para poder ali fazer daquilo
uma luta diária, uma militância também. Eu não vou ali só para escrever hipertenso diabético pré-natal, coloco o DIU e vai embora para casa. Quem me conhece sabe que, na minha essência, está alguma luta. Vai ter alguma coisa que eu vou ter que mexer. E aí, por exemplo, em Valença, eu achava insuportável eu não poder tratar HIV, não poder cuidar de pacientes com tuberculose. Gente, como assim? Fui lá, criei treta na Secretaria de Saúde, aí tinha um paciente só no meu território com HIV. Mas eu fui lá criar treta para ficar com um paciente. E, enquanto eu fiquei lá, foi bom, mas veio a pandemia e, nesse meio do caminho, eu tive Maria Luanda, engravidei. Então, é uma cereja do bolo para o mundo do trabalho, né? Assim, eu acho que quem enfrenta a parentalidade, e aí eu vou falar de paternidade ativa e maternidade que não precisa de adjetivo, porque maternidade é maternidade, dentro de um cenário que eu desejei, sempre desejei, também quem me acompanha sabe que eu sempre quis ser mãe, e quando eu tive que entender o que era ser mãe, e tendo uma super parceria, enfim, não vou ficar aqui falando do pai, que tem que ser pai, mas vamos lá. Eu tenho uma rede de apoio e o meu mundo do trabalho, ele se tornou um lugar muito mais delicado para mim, porque o meu cuidar ele mudou totalmente de visão a partir da maternidade. Desde o ponto de vista do cuidado de mulheres em situação maternal, mas de tudo, do que significa você... Não é só você trabalhar. Eu até costumo brincar, é uma brincadeira, tá, gente? Mas que o meu trabalho, é meu descanso remunerado, porque estar dentro de casa é um outro trabalho também. E aí, por que eu estou contando tudo isso? Porque eu voltei para o Rio de Janeiro. E aí, voltei para o Rio de Janeiro, voltei num contexto já de pandemia. Não fiquei durante a pandemia em Valença, fiquei afastada, porque calhou de Malu nascer em março, a pandemia começar também em março, e não vi perspectiva de voltar para Valença pelo fato de não ter rede de apoio lá, enfim. Mas era um lugar que, até então, eu falei, cara, aqui é meu sonho, e tinha as tretas que iam acontecendo, porque eu acredito que a gente tem esse papel também de chegar, de revolucionar, de apontar determinadas condições de trabalho que precisam ser ajustadas, porque você não tem profissionais ali que têm esse olhar que a gente tem enquanto médico de família. Inclusive, é uma das questões que eu trabalho com meus supervisionados do programa Mais Médico, mas com muita parcimônia, porque assim, o cara tem que continuar também 4 anos ali, e a gente fica refém, muitas vezes, de uma gestão que, às vezes, não quer esse profissional, ele só quer alguém que renove a receita. E a gente precisa saber o que a gente quer executar e como vai executar. E aí, voltando a falar da maternidade de novo, uma vez eu estava num grupo e aí um colega falou assim, tem que tomar cuidado que, às vezes, os pacientes vêm para a gente e acho que a gente vai resolver tudo. Acho que a atenção primária é uma mãe. E eu respondi assim, olha, ela pode até ser uma mãe, mas, no momento, ela está uma mãe solo e sem rede de apoio. E é um pouco disso a nossa vida. Quando a gente fala de 80%, não é 80% a gente. É, inclusive, ter a capacidade de você referenciar para outros colegas, de você referenciar para a rede, para um psicólogo. Acho que não é novidade que a gente tenha um cenário absurdo de esgotamento das pessoas, de saúde mental. Como é que eu faço uma consulta 3 por hora de saúde mental? Dia do médico de família. Quem está sendo feliz sendo médico de família, por favor, não levanta a mão, conversa comigo, porque depois eu quero saber que lugar é esse. Vai que está vaga sobrando, não estou para ficar disputando muito, né? Então, assim, a gente ter felicidade no nosso campo do trabalho não deveria ser um privilégio ou assim algo para ser sonho. Eu acho que a gente poderia ser feliz. Eu não estou nem falando aqui de remuneração, talvez, sabe? Estou falando de sentir prazer em trabalhar. E quando eu construí a fala, eu falei, cara, eu vou começar muito antes, né? A gente pode falar do nosso internato. O que é o nosso internato se a gente não tem direito à falta? Né? A gente não tem direito a ficar doente. A gente pode até ficar doente, mas a gente tem que repor imediatamente, dentro daquele ciclo, daquele período. Algumas faculdades são mais rígidas ou não. Você não pode engravidar. Se você é mulher, então, você tem que tomar todos os cuidados possíveis, porque você não tem direito a um afastamento, a uma licença, você não tem uma proteção.
Isso aqui, assim, vai ter pessoas aqui que são coordenadores de estágio, de medicina de família, e pode ser que você dê sorte de conversar com o coordenador, ele te liberar, te dar uma flexibilidade, mas assim, a sorte vai ser, às vezes, do campo individual. E eu estou falando aqui do cenário institucional, como as instituições cuidam de pessoas, cuidam de mulheres, enfim. E você sai do internato, você entende que você não pode adoecer, você não pode falhar. Aí, beleza, você vai para a residência, no mundo aí de vontades, né? Você não vai trabalhar, não vai ficar surtando, dando plantão, eu quero fazer logo a minha residência. Você entra na residência, eu lembro que, quando eu entrei na residência, na semana de recepção, a primeira coisa que eu vi é: não engravidem. Quando a gente foi falar sobre direitos e deveres dos residentes lá em 2016, 2017. E aí eu falei, gente, pesado, né? Só que, assim, na época, eu não tinha conhecimento de tamanha complexidade do que significa, talvez, alguém que engravidou nesse processo ter ouvido isso no início, nas boas-vindas. E aí, mais uma vez, dentro da residência, a gente tem um currículo oculto, a gente tem 60 horas. 60 horas. Ah, mas você tem ali um período que é para você fazer seu TCC, para você estudar, para você... Gente, eu não estou fazendo bunda lelê nesse horário. Eu estou ali com capacidade, tendo que ter capacidade produtiva, inclusive num momento que é considerado para ser tranquilo. E como é que você tem capacidade produtiva se você tem outras 46 horas, porque a aula é 4 horas de duração, fora os canais teóricos, vamos botar aí 40 horas, você está ali maçantemente dentro de um processo de atendimento. E o que é atendimento? Vai ter algumas unidades, e aí agora eu não tenho como dar tanta certeza disso, porque eu já estou muito tempo afastada dessa vinculação com a residência. Você vai ter canal teórico, você vai ter turnos para poder fazer leitura de eletro, que nada mais é do que, talvez, até uma estratégia, uma tentativa de você ter uma válvula de escape dentro desse processo de atendimento. Mas são 60 horas. Não, agora eu vou trabalhar, então agora eu vou trabalhar 40 horas, então está ótimo, né? 44, na verdade. E ainda vou ter um dia de folga, meu final de semana vai ter 3 dias, então está perfeito. Sendo que a que custo, né? A gente acaba fazendo 4 plantões seguidos de 12 horas, e os surtados são os nossos colegas que ficam dando plantão de 12, 24, 36, 48, sendo que você faz isso. Não sei quanto que dá 24, 48 mais 48, é isso aí. É isso que a gente faz. Deixo para vocês a conta. Então, a gente precisa rever muitos processos. Eu acho que parece que é tudo muito rápido, mas não é rápido. Na verdade, tem uma lógica para ele ser construído assim, e para a gente chegar onde a gente está. Eu acho que vocês balançando a cabeça, concordando, me faz me sentir menos sozinha nessas minhas loucuras e devaneios, e, enfim, reflexões que eu até vou provocar um pouco a Nath, que, assim, eu fico questionando assim, será que a nossa especialidade fortalecida na gestão, no Ministério da Saúde, não sei o quê, vai ser o suficiente? Aí eu não sei se eu estou com burnout, e aí eu já fico pensando se eu estou na exaustão, se eu estou com baixa realização profissional, porque eu fico olhando, às vezes, assim, cara, será que os meus colegas, que eu acredito neles, eles vão ter força? Porque, às vezes, eu acho que não é uma questão do indivíduo, da força daquele cara que foi para a gestão. É tanta camada, é tanta gente envolvida nesse processo, e, sim, é tanta vontade disso aqui não dar certo. Uma atenção primária fraca, ela é importante para muita coisa, para muita gente, para muita indústria, para muito dinheiro, para muito capitalismo. Quem é que dá o atestado para a gente quando a gente está cansado, quando a gente está doente? Porque eu não consigo derrotar o capitalismo. Assim, esse sonho jovem, eu acho que ele deu uma diminuída, mas, assim, eu fico feliz quando eu chego com um paciente que está exausto, está cansado, ali com uma dor lombar. Eu falo assim, eu trabalho quinta e sexta na clínica da família. E aí eu falo, você trabalha sábado? Ele trabalha domingo? Sim. Você quer 4 dias? Eu não vou destruir o trabalho dele, eu não vou destruir a exploração que ele sofre, eu não vou conseguir mudar, eu não vou conseguir dar um novo emprego para ele, eu não vou conseguir. Mas, assim, toma esses 4 dias, então, vê se você consegue descansar um pouco.
segunda-feira vai voltar tudo a ser real, vai tudo de novo, tudo vai acontecer. Então, assim, meu selo de contra ao capitalismo e à opressão em tudo que essas pessoas sofrem talvez seja isso. E aí, quem é que faz isso por nós? Quem são os nossos médicos de família? Quem são as pessoas que cuidam da gente? É o quê? O barzinho na sexta-feira com todo mundo reclamando de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. É a festa que vai ter aqui, todo mundo vai ficar louco e segunda-feira volta todo mundo e tipo é isso, assim. Eu acho que às vezes tem um ciclo que ele não se quebra. E aí eu amava quando eu era RT, Gabriel, muito obrigada por esses momentos. Porque eu encontrava outras pessoas que estavam igual a mim, sabe? Então, assim, tinha um momento da reunião de RT, a Roberta está aqui, pode não me deixa mentir, que era só isso aqui que eu estou fazendo. E aí, era uma capacidade da gente se conectar coletivamente, tipo o Avatar, que os bichinhos lá se conectam. A gente se conectava com as outras categorias, porque tinha enfermeiro também, enfim. E quando que a gente faz isso dentro da nossa unidade? E quando você falou do outubro lá, do setembro, na verdade, do chocolate, talvez a gente precise fazer chocolates quinzenais para isso. Vamos lá, vamos tentar enquanto grupo. E aí, aproveitem que vocês são residentes, façam isso enquanto residente. Eu, Gabi, Carol, Júlia, a gente fazia isso na nossa residência. E a gente era muito envolvida. A gente não estava ali só para poder fazer a residência. Infelizmente, fomos a última turma do programa da prefeitura, mas depois voltou. E a gente não queria sair de lá, apesar de todo tiro que tinha todos os dias. A gente era do Jacarezinho e tudo, mas ninguém entendia porque a gente queria ficar lá, porque a gente tinha essa possibilidade de querer mudar as coisas. E eu acho que a gente vai para esse lado do adoecimento porque a gente também vê uma impossibilidade da gente ser quem a gente gostaria de ser. Não é só uma questão profissional, não é só uma questão de execução do nosso trabalho enquanto médico de família. É também uma impossibilidade da gente... Pode ser um pouco filosófico, tá, gente? Assim, mas a gente vai se apagando, a gente vai deixando de ter cuidados e olhares que a gente definiu como... Eu escolhi medicina de família porque eu posso ver isso, e a gente está deixando de ver isso. Então, eu acho que a gente precisa tomar certos cuidados também com os nossos modelos teóricos. Acho que o André levantou essa bola, né, dos modelo inglês, modelo canadense. Qual é o modelo brasileiro? Será que os atributos da atenção primária que a gente tem, eles conversam, todos eles são suficientes para a nossa atenção primária? Aí a gente tem um modelo lá de atendimento que é em 7 minutos a consulta. Todo mundo riu aqui, baixinho, porque quem faz uma consulta de 7 minutos, com o ACS abrindo a porta para você renovar uma receita, com a enfermeira pedindo ajuda porque ela puxou uma demanda, chegou na demanda, era uma situação que você vai ter que fazer uma interconsulta, com o gerente pedindo para você fazer um agendamento de uma ouvidoria do paciente, que já é a 4ª ouvidoria que ele faz, porque você precisa responder o CISREG que está pendente, porque foi devolvido, porque você esqueceu de uma vírgula. E aí você vai acumulando uma série de atravessamentos que... Eu até fiz uma pergunta aqui, né, para mim. O que a medicina tem, né, na medicina de família, se não a relação? E, na verdade, a gente está dentro de tudo isso aqui que eu citei. A gente está nas filas enxutas do CISREG, não ter fila de devolvido, ouvidoria, meta, indicador, renovação de receita de medicação de uso mensal. E aí tem pacientes que você não vê, você só renova. Quando que a gente vai falar sobre prevenção quinquenária? Vocês já ouviram falar disso? Porque, para eu cuidar, eu tenho que estar bem, gente. Porque, senão, vai chegar num momento em que a nossa sobrecarga ela não vai permitir nenhum atributo. E eu já digo que eu sei que eu não consigo. Em 8 anos, eu não consigo cumprir longitudinalidade. Eu não sei o que é isso. Porque a cada 2 anos, no máximo, eu estou trocando de unidade. Mas eu não estou trocando de unidade porque eu não acredito mais na medicina de família. É muito pelo contrário. É por eu acreditar, por eu achar que não, o problema sou eu que não me adapto a esse grupo, sou eu que não dou conta. Aí eu troquei. Saí de
3.900 cadastrados, para agora eu vou para outra equipe, que eu estou com 4.500 e estou com a Bruna. Resolvi meus problemas. E tem uma equipe de multiprofissional, de residência de enfermagem na minha equipe. Eu tenho um enfermeiro que é preceptor e 2 enfermeiras. Pronto, eu resolvi o meu problema. E não resolvi, gente. Não está resolvido. Assim, pode estar melhor? Eu tenho até medo de falar e daqui 2 semanas, quer dizer, já vai dar cambalhota, porque a vida vai mudar, vai ter que mudar. E, literalmente, daqui 2 semanas, essa não vai ser mais a minha vida. Mas a gente precisa prevenir danos no paciente atuando na gente também. E isso faz parte, deveria fazer parte ali dos indicadores de saúde, não só ouvir o que o paciente, que é fundamental, pensa sobre o serviço, sobre como que ele identifica a qualidade do serviço, mas como que a gente reconhece. Eu lembro de ter respondido, e aí minha memória pós-filho pode me dar um golpe, mas um survey que era sobre a minha percepção na atenção primária, sobre o meu gestor, sobre meus gestores, enfim. Deve ter uns 2 anos isso. Eu não sei nem o que aconteceu, o que virou isso, sabe? Assim, era obrigatório todo mundo. E teve um assédio para responder isso, todo mundo tinha que responder, tinha a lista, você tinha que mandar o print de que você respondeu, eu nunca vi isso, uma avaliação que você tinha que fazer, mas que você, assim, não era só você fazer, as pessoas foram assediadas a responder. E como a gente não sabia para onde ia, certamente ninguém respondeu de fato o que vivia, apesar de ser um documento assim super rico, super importante. Então, eu fico pensando que a gente tem que ir para uma lógica de melhora, enfim, de organização e de pensar, de fato, fixação, que seja pautado na gente enquanto trabalhadores da PS. Eu não considero só a categoria médica, classe médica, o ato falho. Todos não adianta, porque a gente viveu isso na greve, da época do Crivella, o quanto que a gente, enquanto categoria, a gente resolve o nosso lado e os demais que fiquem, né? Então, eu não acredito que a melhora do cenário, da organização do processo de trabalho, da desburocratização do serviço, no pensamento de redução do número de pessoas por equipe, né, de usuários por equipe. Eu não acredito que isso seja uma luta exclusiva nossa, nem muito menos acho que a consolidação disso vai ser feito somente por nós. Eu acredito que isso é uma luta muito mais ampla, muito mais coletiva e muito mais sobre a medicina de família e comunidade. Eu acho que ela é sobre um projeto político de sociedade. É sobre o que a gente espera enquanto cidadão, independente de eu ser médica. O que eu quero para as minhas filhas? O que eu quero para as próximas gerações? O que eu quero deixar? Que SUS é esse que eu digo que eu tenho tanto orgulho? Orgulho de quê? A custa de quê? Como? Quando você fala de rede, isso para mim bate muito, porque assim, poxa, eu queria uma rede, mas às vezes eu tenho medo de mandar para a rede. Eu vou lá estudar sobre aquele tema para eu não ter que ter uma contrarreferência que eu falo, cara, não vai dar para eu fazer isso aqui, não. Primeiro, não tem na rede. Aí começa aí, né? Me ajuda aqui. Tem isso na rede? Aí tá. Aí, quando... Beleza. Quando são coisas que tem, aí você fala assim, gente, mas ele precisa desse rol de exames da tabela periódica mesmo para poder chegar ao diagnóstico? Aí você começa a colocar até em xeque a sua formação técnica, porque você fala, eu não lembro disso, teve alguma atualização? Aí você volta, será que eu estou cansada? É burnout? Você começa a se questionar, porque você fica pensando, teve atualização, eu não dou conta, porque eu tenho que trabalhar demais, então eu não sei mais o que precisa ser feito, aí você vai lá, pede tudo. Aí o P4 vai... Porque o P5 não foi feito. Então, tudo é muito conectado e a gente precisa tomar um cuidado para a gente, mais uma vez, não se autorresponsabilizar. Não que a gente não tenha também responsabilidade, mas terapia só por si só não acho que dá conta. É importante, mas não é o suficiente. Questionar, cadê o nosso sindicato? Cadê? Assim, né? O que aconteceu?
que a gente faz pela Associação de Médicos de Família do município, como é que a gente participa. Eu sou do movimento estudantil, então, assim, a minha saída sempre vai ser coletiva. Eu nunca vou achar que é de mim, para mim. Assim, acho que aqui é só uma fagulha e perturba André, não sei mais quem está na gestão, mas assim, Roberta, não, coitada, Roberta não, tadinha. Não, Gabriel, eu vivo com a Roberta ali, ó, no dia a dia, não, só se ela tirar férias de novo, aí tudo bem. Então, a gente precisa perguntar, e dentro de vocês aí, da residência, falo para vocês residentes, para quem também é interno, quem é estudante, como é que está a vinculação aí com a DENEM ou não DENEM, não sei como é que está, mas é isso, fui da DENEM, vou falar da DENEM. Mas o grupo de residentes, como é que vocês se organizam, não se organizam? A gente só vai se organizar quando a bolsa atrasar ou quando essa prefeitura atrasar o nosso salário. Acho que tem outra questão também, não que o salário não seja importante. Ou, se tenho 2 creches para pagar, porque a creche do município não cobre o horário das minhas filhas. Mas não é o suficiente, até porque, para eu estar com elas, preciso ter saúde mental. Então, acho que é isso, gente. É um pouco de desabafo. Cumpri o papel da mesa, André. E não tenho soluções, eu acho que são só provocações. Venho mais me expor do que necessariamente trazer colo e afago e certeza de que estou bem, não estou. Acho que eu não estar vai muito além do meu desejo enquanto médica. É do meu desejo enquanto projeto de vida e de sociedade que a gente não desiste, mas estar nesse auditório, estar com vocês, ver cabeças balançando, faz a gente entender que a gente está um pouquinho no caminho e não está tão sozinho, tão louco sozinho. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Monique. Mais uma vez, obrigada, André. Obrigada, Natália. As falas foram muito potentes. Vou abrir para perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Você? Não tem gabarito, não, tá? Boa tarde. Vou levantar? Sou tímido. Boa tarde. Parabéns à mesa pelas palavras, pelas falas. Acho que enriqueceu bastante. Me identifiquei bastante com algumas falas também. Queria fazer uma pergunta para o André e para a Monique, principalmente assim, por estarem inseridos numa realidade mais parecida com a minha. André, enquanto preceptor, o que não sou, mas como preceptor, você tem que lidar com o seu sofrimento e com o sofrimento dos residentes também. E Monique, por ter mencionado uma série de preocupações e sofrimentos enquanto médica da APS no Rio, e por ter mencionado também uma experiência prévia como RT. Claro que existe uma série de coisas macro que a gente precisa fazer para combater esse sofrimento, esse burnout, esse esgotamento, combater o capitalismo e defender a luta estudantil e tudo mais. Mas eu queria saber também de estratégias micro, o que na experiência pessoal de vocês têm visto que funciona, nem que seja para ajudar os colegas ou os residentes ou os demais a sobreviver aquele dia, ou aquela semana, ou aquele momento que está mais difícil. Dicas mesmo, assim, para ajudar. Imagino que vocês, pela forma como falaram, têm mais experiência e mais... É isso, sobre o assunto. Então, obrigado e parabéns novamente. Alguém mais quer participar? Fazer uma pergunta? Jesus, ainda não. Ah, meu Deus. Que absurdo isso. Boa tarde, gente. Rânia, né? Baiana, dando uma passagem aqui pelo Rio de Janeiro.
Primeiro, foi lindo ouvir vocês, né? O tema é péssimo, mas é lindo ouvir. Como que a gente produz lindeza falando do sofrimento, né? Então, acho que até falando com o que o colega trouxe ali, né? Se tem uma dica, é isso, né? Acho que o Moisés falou isso de manhã, né? A grupalidade nos dá potência, a grupalidade nos dá colo também, né? Então, acho que eu peguei menos para fazer uma pergunta, mais para reafirmar assim, que bom que a gente está falando disso. Eu me lembro que a minha primeira experiência nessa onda de vamos coletivamente mudar o mundo no município X está lá em 2009. E aí também foi lindo e doloroso, né? Aí depois disso a gente tenta de novo em outro lugar, e vai se acumulando experiências aí. Mas eu acho que assim, eu gostei muito quando você trouxe assim, a gente precisa dizer que não está legal. Porque a gente passou muito tempo, como vocês falaram, né, se afirmando como esse lugar da potência, porque a gente precisava ir numa contra-reforma gigante para dizer volta atrás, né? Nós somos importantes, tem um lugar aqui. Quer dizer, a gente está sempre numa luta, está defendendo a atenção primária, está defendendo a qualificação como médico de família, está defendendo a produção de uma rede, está o tempo todo numa luta, né? Então a gente precisava trazer isso com força, e aí parece que a gente não podia dizer que estava esgotado no caminho, né? Então acho que um caminho importante agora, essa sua convocação, André, de que a gente diga que não está ok, né? E que a gente cave cada vez mais esses processos internamente, porque a gente parou de discutir saúde do trabalhador há zilhões de anos, né? Porque falar disso, né? E virar política também, né? Não pode ser só o espaço, a grupalidade é para a gente passar a semana, como você falou, né? Mas precisa se instituir isso enquanto política pública mesmo, né? Pensar a saúde do trabalhador de um lugar efetivo. Infelizmente, a saúde do trabalhador ela ainda está muito pautada nos trabalhadores da fábrica, mais ou menos pensando no trabalhador da atenção primária, né? Agora a gente tem o trabalhador uberizado, a gente já está virando, né? A conversa da outra mesa, acho que tudo se encaixa aqui, né? Traz nisso. Mas, enfim, já me alonguei muito para dizer que assim, eu acho que o passo está sendo dado. Eu saio esperançosa. E olha que eu estou com dificuldade de ter esperança. O burnout fica pegando a gente. De estar cavando esse processo. Tanto falando das nossas individualidades, do nosso lugar muito micro, mas também pensando isso do ponto de vista institucional, né? Então, enquanto uma associação, tensionar isso para dentro da própria Sociedade de Medicina, né? Tensionar isso nos espaços em que o Ministério está presente, né? Em que outros processos estão presentes, é bom. E é bom a gente lembrar que a gente está sempre correndo contra tudo e a gente não é invencível nisso. Então, eu fico feliz de estar ouvindo o somos muito bons, somos muito potentes, mas a gente também precisa que a estrutura nos ajude, né? E ela está bem contrária a gente. Então, assim, agradecer imensamente pela mesa. Eu também. Estava esperando a porrada. Ele é residente. Eu achei que ele era médico. Meu nome é Milton, queria parabenizar a mesa, foi incrível, né? Acho que queria fazer um comentário, talvez uma provocação um pouco no que o André falou, falar um pouco menos dessa questão da exploração do trabalho, da P5 que o Monique também trouxe, mas acho que pensando na questão do modelo, né? E acho que é uma discussão que a gente vê pouco na medicina de família, a questão das limitações da coordenação do cuidado, no sentido da rede, mas para a gente discutir, na verdade, o modelo de organização mesmo do SUS, né? Que a gente, enfim, já assumiu a municipalização como sendo o tocante, né? Como a gente tem que fazer as coisas, mas a gente não pensa, por exemplo, como que a gente pode fazer de uma outra forma, né? Então, não tem coordenação do cuidado suficiente que vai dar conta de uma rede de um município, por exemplo, que não tem um supercentro de saúde, que não tem um gasto municipal de saúde como o Rio de Janeiro tem. Né? Então, assim, a gente, por exemplo, vê municípios aqui no interior, aí falando um pouco sobre o que a Natália estava comentando, né? Municípios do interior que tem, sei lá,
menos de 100 mil habitantes, 50 mil habitantes, e que tem um hospital que tem anjo TC, que tem angiorressonância. E, às vezes, por pressão de um vereador, por pressão política local, né, sem ter um pensamento, uma organização da rede, porque, na verdade, falta uma autoridade sanitária para a gente poder pensar isso, de fato, em rede, né? Para que não fique ali o médico de família sendo o responsável por coordenar esse cuidado de toda uma rede de saúde que está fragilizada. Né? Então, porque por não ter essa omissão, na verdade, né, do setor público no sentido de organização da rede regionalizada, né, para além do município, isso fica em cima da gente, a gente se sobrecarrega, e isso acaba provocando esse adoecimento todo. Né? Então, acho que é um debate que a gente, enquanto médico de família, não trava o suficiente, que são os limites da municipalização e o limite e talvez a defesa de ter uma autoridade sanitária. A gente talvez tenha que rediscutir isso, né? Que é um debate que é formativo do SUS, é um debate que é formativo do modelo de organização do nosso sistema. Então, acho que é só para fazer uma provocação nesse sentido mesmo. Mais alguém? Boa noite, eu sou Rodrigo Martins, eu sou agente comunitário. Eu creio que eu sou dos poucos que estamos aqui, eu sou daqui do município mesmo, e me gera um espanto de ver como vocês são pressionados e me gera uma grande preocupação da forma que estão levando a rede de saúde pública à atenção primária. Porque se está difícil para o médico, imagina para a cadeia que vem abaixo. E digo que a culpa nem é só do município, vem lá de cima, vem desde do Ministério, com as cobranças devido a todos os indicadores que temos que alcançar. Já foi o PEMAC, que a gente tinha que chegar a 4 mil, e a gente de saúde correndo para baixo, para cima, cadastrando. Agora foi o Previne, agora já é outro indicador que eu nem sei o nome ainda, estão discutindo. E só estão jogando indicadores em cima de indicadores, em cima dos profissionais. E eu quero trazer uma reflexão de como um profissional vai manter a sua saúde mental se ele é pressionado por todos os lados. Se ele é pressionado desde quando da formação dele, como ela disse, que vocês não têm direito a engravidar, adoecer, não tem ninguém para cuidar. Quem vai cuidar do cuidador? Essa é a reflexão que eu trago, que, a partir desse congresso, eu venho trazer uma grande reflexão para que venha trazer uma transformação para que fique bom para todo mundo. Gente, eu vou fechar para as perguntas. Vou começar pelo Rodrigo. Obrigado, Rodrigo, pela sua contribuição. Eu acho que tu traz algo que a gente precisa falar mais. Esse congresso é de medicina de família, mas a gente precisa avançar. Precisam sair os congressos de APS. Se a gente não discutir de maneira multiprofissional e trazendo todas as categorias, como o Monique já indicou, que não é só um problema dos médicos de família, ou dos médicos da atenção primária, ou dos médicos do mais médicos, mas é um problema da atenção primária e de todos que compõem a atenção primária, entendendo, inclusive, que essas pessoas têm raça, têm classe, recebem salários diferentes, e isso impacta na nossa relação dentro das nossas unidades, a gente vai avançar pouco, muito pouco. Então, acho que é muito importante a tua contribuição nesse sentido. Acho que, Rania, obrigado. Acho que Milton, não tem... Concordo contigo, não tenho que... É isso, está dado, é uma constatação. E aí, vou focar na tua questão. Assim, ela mexe comigo, né? E eu não tenho... dá vontade, às vezes, de sair correndo pelaquela porta, porque qual é a resposta? Eu não sei, eu acho que eu não posso ser desonesto na resposta para ti. Se eu tivesse uma resposta, eu acho que eu daria para os meus residentes que estão aqui nessa sala, sabe? No meu cotidiano. Eu acho que a gente é um pouco insuficiente, enquanto preceptor e trabalhador do SUS, para dar conta desses desafios. A gente acompanha o sofrimento, o nosso sofrimento individual e os sofrimentos coletivos dos residentes, e não dá para minimizar isso. E muitas vezes a gente vai passando, vai fingindo que não está vendo, ou vai tentando tocar, o serviço segue. Eu não sei se eu tenho uma resposta para ti de qual a ação,
sabe? Qual é a ação no micro? O que eu faço? Eu não tenho muito essa clareza, mas eu tenho uma certeza. E isso eu não aprendi na medicina. Eu aprendi também na medicina. Mas eu aprendi nessa grupalidade que todo mundo trouxe. Nada vai sair se não for no coletivo. A gente vai precisar sentar, enquanto preceptor, residente, botar as cartas na mesa e entender, cara, qual é o nosso serviço? O que a gente quer fazer com isso? Como é que a gente discute acesso? Mas, sabe, tirar nossas armas, deixar na outra sala e sentar todo mundo assim e falar, cara, é ruim para geral. O processo pedagógico pode ser muito melhor, o processo de formação pode ser muito melhor. Putz, mas eu não posso fazer essa discussão de maneira individualista. Tem uma assistência a ser dada. Porque a gente precisa olhar para essa balança. Não, porque senão as soluções elas se tornam muito fáceis. Não, gente, agenda 3 e a gente vai ter saúde mental. Isso é um pouco irresponsável também. E essas balanças não estão dadas. Não estão dadas. A gente não sabe essa resposta. E a gente vem de lugares muito diferentes de formação, de compreensão de mundo. Equalizar isso é fazer trabalho coletivo de verdade, sabe? É sentar, é conversar, é tentar estruturar, colocar meta, entender o que a gente quer construir, que tipo de serviço de saúde a gente quer construir, como a gente vai ocupar a fresta. Porque não tem espaço. Quem vai dar esse espaço para todo mundo sentar? Só se a gente levar nosso fim de semana, né? Mais um turno. Não vai dar. A gestão não dá. A unidade não dá. Eu queria ter um turno para sentar. Todos os preceptores. A gente não consegue isso. Para fazer um planejamento pedagógico. A gente leva, às vezes, 3 meses para dar feedback, porque a gente não consegue se reunir toda semana. Não consegue ter um turno, sabe? E aí eu acho que o nosso desafio é entender como ocupar essas frestas. Como pensar além do individual, além da minha própria formação e do ensino. E eu acho que esse aprendizado ele vem do território, ele vem da coletividade, mas eu falar para você que, na prática, eu tenho uma resposta para ti de uma experiência que eu construí e isso deu super certo e você pode reproduzir, não tenho. Eu acho que a gente faz isso nos diálogos do almoço, nas revoltas, nos incômodos, no congresso, na troca. Esse congresso, para mim, muito mais do que a sala, e, ultimamente, os congressos, para mim, tem sido muito mais isso do que a mesa, é o corredor. O melhor lugar do congresso é o corredor. É onde eu encontro, é onde eu abraço, é onde eu falo, caraca, quanto tempo tu ainda está na rede? Nem acredito. E abraça, e troca afeto, e fala da experiência. Eu acho que a gente tem que recuperar isso, mas recuperar isso para dentro das nossas unidades. Quantos são os trabalhadores da nossa unidade que a gente não consegue dialogar, conversar, saber, tá bem? Tempão que eu não te vejo, sabe? Precisa recuperar isso. Isso também está no nosso horizonte de trabalho. Isso também é trabalho em equipe. E a gente foi perdendo. Acho que é isso. Quer falar não? Quer falar não? Tá bom. Desculpa, eu não gravei seu nome. Rodrigo. Então, Rodrigo, no início do ano, eu, assim, me identificando com o sofrimento alheio, eu fiz um vídeo, 3 dicas para quem acabou de se formar na residência. Coisas da vida aí viral, que tudo é 3 dicas, tudo é 1 minuto, e, enfim. E aí, eu estava de férias, eu falei, cara, eu vou fazer aqui porque, cara, a residência, quando você acaba, é um mundo, né? E eu acho que o espaço da residência, por mais... não sei se a palavra certa é mentiroso, mas, assim, por mais deslocado da realidade que seja, eu acho que ele tem que ser assim também. Ele tem que ser um ambiente protegido. Você tem que ter seu horário para ter o feedback. Eu acredito que ele tem que ter seu horário para você fazer oficinas de eletro, oficina de não sei o quê, de procedimento. Eu acredito que ali é um espaço formativo e ele precisa ter isso. E a realidade não é essa. Na realidade, você não vai ter um horário para ler eletro, você não vai ter um horário super protegido para fazer um procedimento, enfim. E aí, uma das coisas que eu considero importante,
e que pode dar tudo errado também, porque deu errado comigo. É sair em grupo, foi em grupo. A primeira coisa foi isso. A primeira coisa, quando eu acabei a residência, foi um grupo para um determinado território, porque a gente acreditou que a gente ia resolver todos os problemas do mundo. Mas tá na grupalidade, eu acho que ela é importante para a gente se acolher, para a gente respeitar os limites. Inclusive, o meu grupo falou, vai mesmo. Não dá para você continuar, porque a minha equipe era pior. Não sei por que eu fui sorteada para ficar com a pior equipe do grupo. Mas eu acredito que, sendo bem trivial, assim, sabe? Sendo bem, tipo, dicas do que fazer. Estar em grupo, você ter uma autopercepção sobre os seus limites, porque se vende muito uma ideia de que a gente, enquanto médico de família, a gente vai resolver tudo, vai dar conta de tudo, e se o outro colega não resolveu porque ele não era tão bom, e eu acho que tem que ter essa andalinha de humildade para saber que não é tão simples assim, e ficar atento a alguns sinais. Assim, eu acho que, para além da sua autopercepção, acho que você tem que estar numa... E aí não é o grupo só, não é só o médico, a enfermagem, os ACS. Eu acho que tem que ter uma gestão que chegue junto com você, porque tem algumas coisas que você vai ter que enfrentar. Se você não tiver uma gestão que queira assumir, arriscar, coisas que parecem simples, assim, do tipo, vou ter um horário para eu poder fazer vigilância. Parece uma coisa óbvia. O profissional tem que ter um horário de vigilância. Que horas que você vai responder o CIGEG devolvido? É de noite em casa? Se você é RT, que horas que você vai regular? De madrugada? Eu não recebo hora extra assim, para estar regulando de madrugada, embora muitos dos meus colegas façam isso, e tudo bem. Tem gente que a gente até zoava que tivesse em férias em Maldiva, estaria lá regulando. E a pessoa é feliz com isso, e tudo bem. Mas isso não pode ser a regra. E nem a gente pautar esse modelo de trabalho como a regra para todo mundo, e se você não faz como fulano faz, logo você não é tão bom. E por isso que a rede não funciona. Você tem que vestir a camisa da empresa. Às vezes a gente parece que a gente não veste a camisa do SUS, né? Porque a gente diz que nosso horário de trabalho é esse. Eu acho que são reflexões que eu acho que elas são duras assim um pouco, mas que elas precisam estar na ordem da sua discussão com seus colegas, com seus pares, com as pessoas que você atua, e não anular. Porque, às vezes, parece que você não quer construir o SUS se você fala, olha, hoje eu não vou fazer isso. Mas fulano precisa muito, está vulnerável e tal, mas tudo bem, eu tenho que buscar minha filha na creche, eu preciso ir embora. Não, alguém falou aqui, né? A demanda nunca vai acabar. Ela nunca vai acabar, porque a gente vive numa sociedade, num país que tem 400 anos de escravização. A gente vive num país que a taxa de expectativa de vida de uma pessoa trans é 34 anos. A gente vive num país que as pessoas... Quanto que está o quilo do tomate? Quem é que está podendo comprar tomate? A gente vive num país que as pessoas não podem sair na rua depois de 8 horas da noite. A gente vive num país, numa cidade, vamos lá, né? Vamos falar do Rio de Janeiro, que as pessoas têm que pagar taxa de segurança, têm que botar gato e pagar o valor da energia para a empresa, para um poder local. A gente está falando de um país que as pessoas, para comprar botijão de gás, elas precisam pagar uma taxa extra. Não basta o valor do botijão estar o quê? 100, 120? Não sei quanto que está agora. Mas elas precisam pagar uma outra taxa em cima desse valor. Então, assim, a nossa demanda profissional, ela nunca vai ser, e aí, desculpa se alguém se iludiu com isso, que você vai ser um clínico perfeito. Tem outro termo, tem um outro adjetivo para o clínico do médico de família. Então, fugiu agora da cabeça. Clínico adequado? Clínico qualificado. É muito mais do que qualificação. Eu acho que é reduzir muito o médico de família da PS carioca como um clínico qualificado. É muito mais. O buraco é muito mais embaixo. Porque eu estou falando de uma pessoa que, para conseguir um LOAS, ela demora 6 meses, 1 ano. Eu estou falando de uma pessoa que vai conseguir um benefício que é R$600. Gente, o que se faz com R$600? Um aluguel na favela, uma kitnet, está R$750. A gente está falando de uma cidade que as pessoas não têm segurança alimentar, não têm segurança, não têm direito à moradia. Então, talvez minhas dicas sejam muito vazias
e muito infantis, assim, primárias, não é nem infantis, porque criança é um caminho muito rico, mas eu acho que são muito pequenas diante da proporção do problema que a gente tem. E se a gente não tiver a leitura desses problemas, a gente começa a nomear, a fazer vários checklists do burnout, porque você entra numa exaustão, você começa a ser cínico. Isso aqui não é mais... Se ele não tem dinheiro para poder comprar o remédio, a medicação ou a comida que ele precisa, você começa a ser cínico. Eu fiz a minha parte, eu fiz uma boa receita. Eu pedi para ele voltar daqui a 3 meses com a hemoglobina glicada. Fiz tudo muito bem. Essa outra parte aqui eu não vou conseguir mexer, então, paciência. Então, mó baixa astral, né, esse momento. Mas, assim, eu acho que é saber para onde está indo, sabe? Ir para a guerra sabendo que a gente... É isso, às vezes eu me identifico indo trabalhar como se eu estivesse indo para a guerra. Não estou indo ali para uma satisfação pessoal, sabe? Não estou ali para salvar o mundo, mas também entender que eu tenho responsabilidades nessa escolha que eu tive. Às vezes eu até falo, cara, o que eu fiz? Né? Tanta especialidade para fazer... Mas é isso, eu tinha que estar aqui mesmo, então tudo bem. Só que é isso, eu tenho que toda vez fazer uma releitura para ver se eu estou no meu limite de novo. Porque a gente é muito descartável também. E a gente, às vezes, como médico, a gente não se olha como alguém descartável. Descartável é o outro. É o motorista de ônibus, com todo o respeito. É o outro que é descartável, é o outro que vai ser demitido a qualquer momento. Eu, médico, quase não tem médico de família. Eu, médica de família com mestrado, não sou eu que vou ser demitida. E, na verdade, sim, somos nós. E troca de gestão e tudo mais. Então, é muito, muito, muito complexo, frágil. E acho que é isso. Falei muito. Como dar um up final nesse tema tão difícil? Como eu vou falar, vem para o interior com todas as pontuações que eu falei aqui, né? com os desafios que a gente tem de todos os lados. Eu acho que é isso. Eu acho que está posto, que a gente entende que é a realidade do nosso país. E não tem lugar salvo, é o que a Monique falou. A gente vai encontrar os desafios em todos os lugares, porque a gente está imerso nessa realidade, a gente está imerso nesse tipo de sociedade, né? Eu sei que eu dei o exemplo da gente, né, de uma proposta, talvez, né, ocupar a gestão, mas eu gostei muito da Rania trazer que, na verdade, é para além, né, ocupar os espaços, é falar nas políticas públicas, é lutar por uma política de saúde do trabalhador, é estar presente no processo de ensino, né, tanto não só no processo de ensino, aí preceptoria, residência, mas no processo de ensino, graduação, trazendo uma mudança de paradigma da questão médica, porque isso é necessário para a gente mudar. A gente sabe que a gente tem outras forças, outros olhares, gestões que vêm com defesa de outros planos que vão ser diferentes dos nossos planos, né? Então, a gente não vai conseguir fazer isso de uma maneira individualizada. Eu acho que a grande mensagem final que fica da nossa mesa é a nossa fortaleza em estarmos juntos, pensando nisso, né? Essa palavra aí, grupalidade, vir, né? Eu, quando tive a oportunidade de conhecer um pouco sobre... comentei até isso aqui na mesa agora, né? Mindfulness e self-compassion. Tem uma das questões de self-compassion que se fala assim, a gente precisa olhar para a gente, e aí se fala em bondade amorosa, amorosidade bondosa, e a gente precisa olhar para a gente enquanto coletivo, que a gente não está sozinho. Que, às vezes, o que nos afoga na questão mental é pensar, a gente entra na nossa espiral das nossas dificuldades do dia a dia, a gente fala, por que isso está acontecendo comigo? Porque sou eu não consigo dar conta, né, dessa população, dessa realidade, dessa equipe, desse território, e, na verdade, nós estamos aqui todos balançando a cabeça juntos. E aí esse conceito se fala de humanidade compartilhada. Para mim, os congressos de medicina de família hoje são isso. É o que o André falou, eu adoro o corredor. Eu adoro encontrar as pessoas, conversar, trocar, ouvir vocês, né? A gente
a gente se encontrar e pensar, nossa, realmente está difícil para mim isso, está difícil para aquilo. Eu tenho uma dica, talvez eu tenha uma outra dica, e a gente tentar se colocar, porque a realidade realmente é uma realidade dura. Não tem como a gente sair daqui sem entender isso, mas eu acho que a gente sai daqui pensando que precisamos falar mais sobre isso, precisamos defender que esses espaços aconteçam e precisamos nos fortalecer enquanto grupo, para além de grupo médico de família. Nós precisamos nos fortalecer enquanto grupo de quem acredita na atenção primária, de quem acredita nesse modelo de SUS que a gente está defendendo e como cada um pode ocupar esse espaço e dar a sua contribuição. Porque não vai ser uma única pessoa que vai dar uma grande contribuição para tudo melhorar. Vão ser essas pequenas mudanças que vão acontecendo, que vão gradualmente modificando. Então, eu acho que essa é a nossa fala de encerramento. E agradecer imensamente aí a contribuição de vocês. Espero que, mesmo que com muita dureza, a gente tenha trazido algum pouquinho de acalento, de sensação de não estar sozinho. Acho que é muito importante. André, Natália, Monique, em nome da organização, eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Foi ótimo, viu? Arrasaram.